Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou trazer um assunto muito importante para você que está trabalhando, que trabalhou numa empresa e acabou de sair, é a questão do acidente do trabalho. Você pode virar para mim e falar, Patrícia, eu estou trabalhando numa empresa, e se eu sofrer um acidente de trabalho, né? Quais são os documentos, o que eu preciso saber? Ou eu saí de uma empresa, mas sofri um acidente de trabalho, como que funciona? Como que é a preparação dessa documentação? Então, vamos lá. Primeiro, olerite. Você tem que guardar os seus olerites, tá? Ah, mas talvez com o tempo a tinta saia, digitaliza, escaneia, tira cópia. Guarde os seus olerites, tá? Espelhos de ponto. Se você tiver, quando você bate o ponto, sai aquele papelzinho pequenininho, tira uma cópia daquilo ou digitaliza, tá? Se o assunto for só acidente do trabalho, talvez não seja tão relevante, tá? Mas tem muitos trabalhadores, e eu tenho muitos clientes que trabalham em turnos, né? Então, são 10 anos de empresa, 15 anos de empresa, imagina, sempre mudando turno. Se você não lembra o que você comeu a semana passada, quem dirá o horário que você trabalhou há 5 anos atrás, né? Então, realmente existe essa dificuldade. Então, vamos lá. O que é importante você saber? Já falei do olerite, já falei do espelho de ponto. Colegas de trabalho. Então, se do ano, por exemplo, do ano 2000 a 2005, você trabalhou com o José, coloca do ano 2000 a 2005, faz um caderninho seu. Coloca, nesse período eu trabalhei com o José, nesse setor ou nesse departamento. Trabalhei. Ok, nesse setor, nesse departamento, eu operava X máquina. Coloca a máquina, anota a máquina que você operava, anota o modelo da máquina, tá? Anota os movimentos. Poxa, eu colocava material nessa máquina, qual que é o peso desse material, né? Eu operava uma empilhadeira, tá? Quantos quilos, né? Aguenta ali a empilhadeira, uma talha. Então, assim, você tem que saber essas informações. E quando a gente sai, você pode fazer isso? Pode. Tanto é que as pessoas que vêm me procurar para entrar com uma ação, eu peço um relatório para que elas escrevam. Mas é o que eu disse, né? A gente não lembra como é a semana passada. Então, realmente é complicado você lembrar de todos esses detalhes depois que o seu contrato de trabalho é extinto. Então, durante o período em que você estiver trabalhando na empresa, faça essas anotações, tá? Por quê? Porque quando você sair da empresa e precisar ingressar com uma reclamação trabalhista, pleiteando uma indenização por danos materiais e morais decorrente do acidente de trabalho, seja ele típico, seja ele atípico, você vai ter as informações para passar para o seu advogado. Olha, doutor, eu trabalhei nessas máquinas, eu fazia esses movimentos, eram esses materiais, o peso era esse, não tinha rodízio, não tinha uma pausa. Então você vai saber trazer toda a dinâmica para o processo. Nesse período eu trabalhei com o João, nesse outro eu trabalhei com o Pedro. Gente, tem que saber, tá? A gente não tá naquela época que antigamente, bem antigamente, em trocação trabalhista o trabalhador sempre ganha. Hello, não existe isso, né? Com a reforma trabalhista, muitas mudanças, e não é só o trabalhador toda vez ganha. Ganha aquele que tiver a melhor prova, melhor conjunto probatório, seja testemunha, seja documento, tá? Eu tô focando um pouco no acidente do trabalho, mas, por exemplo, o caso de periculosidade e insalubridade. Poxa, o mínimo é você saber os produtos que você trabalhava. Anota os produtos que você trabalhava, a quantidade, você realizava abastecimento em veículo, quantos veículos por hora você abastecia, que tipo de combustível era? Era gasolina comum, era diesel, era uma gasolina para exportação que contém chumbo, uma gasolina especial, né? Fabricava tantas peças. Quais as peças? Qual a quantidade? E o mais importante para você, trabalhador, ter em mente: o seu advogado, o juiz do teu processo, a parte contrária, o advogado da parte contrária, muitas vezes ele não trabalhou numa linha de produção. Então, ele não tem noção, às vezes, do nome, da dinâmica do setor. Então, se você tiver um relatório, fizer tudo bem descrito, isso vai facilitar em muito o teu processo. Vai ajudar em muito o teu advogado, tá? Então, presta atenção nessas informações, guarda essas informações, anota essas informações, porque o dia que você for dispensado ou demitido da empresa, você, caso haja necessidade de entrar com uma ação judicial, caso
haja elementos para uma ação judicial, você vai ter todo um aparato de documentação, tá ok? Espero que tenha ajudado vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.